E agora, com a palavra, Fernando Brito, editor do Tijolaço, que manja tudo sobre essa questão de combustíveis, de Petrobras, já falou com a gente aqui antes sobre esse tema. Fernando, tudo bom com você? Como você está? Tudo bem, esperando os efeitos colaterais dessa bomba da guerra, que é a bomba de gasolina, agora com valores super elevados, que vão, como aquelas malditas bombas de fragmentação, acertar tudo em volta. Não há possibilidade. E aí talvez resida o grande erro do governo brasileiro. Veja, nós estávamos, os noticiários têm destacado isso, há praticamente 2 meses sem nenhuma correção no preço dos combustíveis. A última correção, aliás, ela só fez retomar um pouquinho daquilo que havia sido reduzido no final de dezembro. Então, nós temos uma escada de preços, né, que veio das mínimas que o petróleo atingiu no terço final de dezembro do ano passado, que ficou na casa de 78, 80 dólares o barril. Isso foi subindo ao longo de todo o período. Antes mesmo da detonação da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós já tínhamos o petróleo na faixa de 95 dólares, portanto, 20% mais caro do que aquele valor que tinha no final de dezembro do ano passado. E o governo brasileiro, ansioso por fazer a inflação baixar de 10%, e não conseguiu, segurou o preço da gasolina nos meses de janeiro, fevereiro e esse iniciozinho de março, que já é, digamos assim, no após a guerra. Infelizmente, não é no pós-guerra. Então, o que aconteceu? O governo carregou a necessidade de correção do preço do combustível para um patamar em que ele se torna explosivo. Quando você pega o sistema de transporte rodoviário e atira em cima dele 25% de aumento do diesel de uma só vez, você inviabiliza o funcionamento dele com aqueles preços. Não é uma questão se vão apertar a margem, se não vão apertar a margem. Não, a atividade é inviável. Outro problema que nós temos é o transporte público, que também depende do óleo diesel. As tarifas, né, São Paulo é um bom exemplo disso, elas foram represadas, seguradas, esperando resolver um possível subsídio federal para o Vale Idoso, que ajudaria a aliviar os percentuais de reajuste das tarifas, coisa muito importante em um ano eleitoral. Então, o que você começa a perceber? Aqui no Rio, por exemplo, você já tinha, e agora vai ter mais ainda, uma redução da frota do transporte coletivo. Se a minha operação me traz prejuízo, a maneira de eu diminuir o prejuízo é ou eu elevo o preço ou eu reduzo a operação. E, na prática, o que está sendo feito é isso, com um imenso sacrifício para a população que depende dos ônibus. Então, nós vamos juntar um aumento de 19% na gasolina, que é responsável não só pelo custo, uma parte dos custos do setor de serviços, né? Quem trabalha prestando serviços utiliza basicamente veículos a gasolina, numa parte importante do transporte de hortifruti granjeiros, que se dá em veículos menores, caminhonetes, combis, que consomem gasolina, e, infelizmente, você vai reduzir a praticamente zero a atividade dos motoristas de aplicativo e dos motoristas de táxi, que já não estavam suportando operar com os valores que tínhamos antes e muito menos suportarão os valores agora fixados. Essa história do vale combustível, isso é história da carochinha. Você frisou que depende da aprovação da Câmara, não vai ser difícil, porque para distribuir dinheiro todo mundo vota a favor, né? Mas é de uma operação muito difícil. Como é que você opera isso? Como é que você evita, por exemplo, que o vale gasolina seja recomercializado? Portanto, eu tenho um vale gasolina, eu abasteço, e aí eu vou vender a gasolina para você com um ganho que compensa a minha atitude, né? E é vantajoso para quem adquire, porque adquire a preços menores do que o mercado. E o acúmulo de gasolina em casa, enfim, é uma tristeza o efeito que isso provoca. Isso do ponto de vista dos preços do combustível. Só que, ao lado do aumento dos preços dos combustíveis, existem outros aumentos
que são muito sérios. Por exemplo, se você olhar hoje na internet, nos supermercados, o óleo de soja já está beirando os R$ 10. O pão não tem jeito, vai subir de uma média aí de R$ 14 o quilo do pãozinho, ele vai passar para alguma coisa perto de R$ 20. E isso afeta diretamente a população que tem um padrão de consumo mais baixo. E tem o macarrão, enfim, não tem saída. O aumento conjunto de gasolina, diesel, gás de cozinha, trigo e soja vão explodir na mesa do brasileiro. Então, o que nós fizemos? Nós acumulamos todos esses reajustes, né? Exatamente como se faz uma bomba. Você concentra e solta de uma vez. É isso que está acontecendo. A má condução e a demagogia de um governo que tentou se promover dizendo que ia evitar o inevitável, que era algum tipo de reajuste no combustível, vai gerar agora uma desorganização completa das cadeias de suprimento no Brasil. Com um detalhe, há um outro elemento perverso. No dia 16, o Banco Central, o Copom, Conselho de Política Monetária, faz a sua reunião para definir os níveis da taxa Selic. E já há um consenso de que essa taxa deve subir dos atuais 10,75% para alguma coisa em torno de 12%, que era mais ou menos o que se esperava chegar até o final do ano. Tá? Esses 12%, infelizmente, talvez não venham a ser nem o suficiente para que o Banco Central mantenha uma taxa de juros positiva em relação à inflação, porque também a inflação já deve aparecer no próximo Boletim Focus acima de 6%, quando tinha uma previsão de 5,6%, e as instituições financeiras já sabem que ela vai chegar a 7, 7,5%, 8% no mínimo ao longo desse ano, e isto se o quadro eleitoral não nos levar a um outro desequilíbrio financeiro, como frequentemente ocorre. A gente sabe como é no Brasil a lenda, né, que desde aquele Mário Amato se criou, de que uma possível vitória do PT significaria um êxodo de empresários do Brasil, que só faltava aparecer com aquelas estações terríveis lá na Polônia, onde chegam os refugiados ucranianos, porque os empresários iriam fugir. É claro que isso melhorou um pouquinho, mas não melhorou completamente. O dinheiro que não tem base física, que está exclusivamente na especulação, esse dinheiro entra e sai com maior facilidade. E isso é um pouco o que explica o fato do dólar estar mais ou menos comportado. Nós tivemos uma grande queda do dólar, na faixa de 12%, caindo de 5,60 para R$ 5, e agora, por mais que se force, ele não baixa dos R$ 5. A última hora que eu olhei aqui estava 5,5, e a tendência é que no médio prazo ele também suba, embora a inflação americana também nisso esteja ajudando a depreciar a moeda dos Estados Unidos e, em consequência, haver uma apreciação do real. Mas isso é insignificante perto do que o risco das aplicações financeiras mundiais provoca com as moedas, né? Tanto que o índice dólar, que é o que mede o valor do dólar em relação a uma cesta de moedas internacional, ele subiu muito, passou de 95 e alguma coisa para 99 e alguma coisa, agora deu uma refluída, está em 98 e pouco, mas ele indica que não há uma tendência mundial de desvalorização do dólar. É um fenômeno local provocado pelo grau de compensação que a taxa de juros que o Brasil paga dá ao capital estrangeiro para entrar e sair, mas é um capital sem solidez. Não é um capital de investimento, não é um capital que chega e produz fábricas, plantas de serviço, torres de energia. Não, ele é um capital que chega para ser aplicado basicamente em títulos públicos, em bolsa de valores, e ele flui para fora com a mesma facilidade com que ele entrou a partir de janeiro desse ano.
Ô, Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da Petrobras, né? Ontem eu conversei aqui no programa com o David Bacelar, que é da Federação Única dos Petroleiros, e ele explica essa questão da política de paridade de preços, né? Como seria possível, inclusive Bolsonaro, enquanto presidente, influenciar nessa questão de alta de combustíveis. Junto a isso, tem uma fala recente de ontem mesmo do ex-presidente Lula, numa rádio ali de Belo Horizonte, falando sobre esse sucateamento da Petrobras, né? Como a própria Lava Jato foi responsável por essa situação em que a Petrobras se encontra hoje. A gente tem autonomia para essa produção interna, para que os preços se mantenham baixos, porque tem essa questão também de dividir lucros com os acionistas, né? Então é muito dinheiro para acionistas e a população pagando por isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão. Sim, isso poderia acontecer, mas não é essa basicamente a razão. A razão é que aquilo que nós buscamos durante décadas, desde a criação da Petrobras, que foi a nossa autossuficiência em petróleo, foi atingido com o pré-sal. Nós somos capazes de produzir em reais uma quantidade de petróleo suficiente para o nosso consumo. Portanto, por mais que esses preços acabem sendo influenciados pela valorização internacional, é claro que são preços que se comuniquem a uma commodity, mas eles são preços em reais. Muito bem. Ocorre que nós não temos capacidade de refinar esse petróleo. Na faixa de 70% a 80% do petróleo consumido no Brasil, da gasolina consumida no Brasil e do diesel consumido no Brasil, um pouco mais até o diesel, eles são importados prontos, refinados, basicamente dos Estados Unidos. Então, não tem maneira de nós, com a porção do petróleo que é produzida aqui no Brasil, sustentarmos todo o consumo, sobretudo quando a economia começa a entrar, né, se não numa expansão, pelo menos em algum grau de recuperação em relação ao que tinha. Só que esse problema foi deixado para lá. Esse petróleo que agora está custando 115, 114, Sim. 120 dólares por barril, ele nos meses iniciais da pandemia, ele custou 20%, perdão, 20 dólares ou 25 dólares o barril. Já aconteceu o problema contrário. E ninguém viu no Brasil uma mega redução de preço de combustível. Então, nós estamos importando 30% praticamente do nosso consumo. Nós estamos vendendo as nossas refinarias, quer dizer, paralisamos o polo petroquímico aqui do Rio de Janeiro, né? Reduzimos a operação da Reneste, que é a refinaria do Nordeste, a conhecida Abreu e Lima, né? Diminuímos o trem de refino daquela refinaria. Já entregamos uma refinaria mais antiga do Brasil, a refinaria de Mataripe, Landulfo Alves, para um grupo dos Emirados Árabes Unidos, que, aliás, se porta com a maior sem cerimônia e aplica reajustes nos seus preços, independente dos reajustes adotados pela Petrobras, e consegue ocupar uma parte da região Nordeste em razão da necessidade de frete. Vendemos a nossa rede de gasodutos, né, e vendemos a nossa rede de distribuição. Então, nós estamos completamente entregues ao que o setor privado quer, embora ele seja fortemente minoritário na área de petróleo, na área de combustíveis. Nós estamos funcionando com essa chantagem. Então, por exemplo, os importadores de gasolina, desde janeiro, não estão importando. O que aconteceu por causa disso? Os estoques brasileiros, tanto de diesel quanto de gasolina, ficaram lá embaixo. É por isso que o Bolsonaro está falando em desabastecimento. Não haveria razão para desabastecimento se essas importações tivessem acontecido normalmente durante esses 2 meses. Agora, você avalia o que são 2 meses de só sair combustível, não entrar, para os tanques de depósitos onde a gente acumula energia. Então, o que está faltando na área de petróleo é gestão. Nós não temos uma gestão centralizada desse recurso. O presidente, que diz que não vai entrar lá e dar murro na mesa, etc., tal,
ele é contraditório, porque ele já fez isso. O presidente da Petrobras chamava-se Roberto Castelo Branco. Num dos reajustes dos combustíveis, preocupadíssimo com a sua popularidade, o Bolsonaro entrou na Petrobras e deu um murro na mesa, colocando lá o general Silvio Luna. O problema é que não adianta, porque o general, com toda a sua galhardia, medalhas, capes e alamares, teve que se curvar às regras que a Petrobras adotou como sagradas para o seu funcionamento. E foi repassando preço, sem nenhum critério de administração de longo prazo. Se o querido telespectador tiver a oportunidade, abra na internet um gráfico, procura lá, gráfico preço do petróleo. Você vai ver que esse crescimento é contínuo desde o início do ano passado. E o Brasil assistiu isso acontecer, sabendo, o mercado inteiro sabendo que o preço do petróleo ia superar os $100, e superou até muito mais que isso com a guerra, e não tomamos nenhuma providência. Agora, não tem jeito, a porta está arrombada. Não adianta ficarmos discutindo, não devia ter a reajuste da gasolina, não devia ter esse impacto nos preços, porque já tem. Esse é o fato. Então, nós temos que procurar mitigar isso aí. Como é que nós mitigamos? Essa ideia do reajuste, ela tinha que ser adotada. Não é me perdoa a expressão, não é uma sacanagem do Bolsonaro com os brasileiros. Ela era impositiva. Não precisava ter sido nesse nível, mas ela era impositiva. Né? E eu tenho costumado dizer, isso aí é metade da solução. A outra metade, não tem a menor dúvida, virá através de subsídio, localizado, segmentado, por empresas de transporte, por motoristas de aplicativos, motoristas de táxi, frotas de transporte, e vai ser segmentado, né? Até para ganhar algum tipo de legitimidade social, mas ele vai ser aplicado, porque a economia brasileira não tem condições de aguentar o que deveria ter sido um reajuste de 40% e não de 20% nos combustíveis. Para continuar a seguir a cartilha da paridade internacional, que sempre foi colocada como sagrada por esses gestores, como sagrada, aliás, por outros gestores, vamos lembrar do Pedro Parente, né, no governo Temer. Né? E aí eles chegam diante da situação explosiva. No caso do governo Temer, por exemplo, a situação explosiva foi a greve dos caminhoneiros. Aquilo obrigou a Petrobras a puxar o freio do reajuste do diesel. Agora, também vai ser em relação aos caminhoneiros. Aliás, foi muito engraçado ontem, porque um desses líderes caminhoneiros, o tal de Chorão, né, disse que não trabalha para o Bolsonaro, não vota no Bolsonaro, etc. Tal. Chorão é um bom nome mesmo para ele, é um bom apelido, porque não adianta. Né? Você colocar alguém que quer tocar a política de preço de um setor importante como o dos hidrocarbonetos, na base do não quero, eu quero, vou segurar, vou fazer, vou acontecer, isso não se gerencia com um valente de porta de botequim. O projeto do senador Jean Paul Prates, ele tem muitas deficiências, né? Mas ele talvez seja possível, nesse momento, fornecendo esse subsídio aí para os setores que são mais carentes, que têm menor poder de barganha na luta econômica. Mas funcionar não vai. Não vai. Pode amenizar, pode ser uma aspirina para a nossa febre, mas não vai curar a doença. A doença é o Brasil não ter uma política de autossuficiência em petróleo. E quando eu falo autossuficiência em petróleo, não é só na extração do petróleo bruto que nós estamos mandando para fora. Né? E que é muito interessante para a Petrobras mandar, inclusive a esse preço mais alto, porque é um lucro que sai de uma exploração de um petróleo que custa $8, $10 por barril para ser extraído do pré-sal e é vendido quase que na boca do poço a 110. Então, né, nem água no Saara consegue essa variação de preço. É um bom negócio para a Petrobras. Pode até eventualmente ser praticado com excedentes que não sejam necessários para o consumo brasileiro. Mas quando nós temos o consumo brasileiro incapaz de ser atendido pelos nossos meios, e aí nós temos que importar esta gasolina a 100
170, 180, 190, 200 dólares o barril, né? Porque é isso que ela custa depois de refinada lá fora. Nós não podemos nos dar o luxo de ser um país exportador de petróleo. Essa gente falava muito naquela história da doença holandesa. Vocês se recordam disso? Quando nós descobrimos o pré-sal, eles começaram a dizer, não, porque não podemos cair na doença holandesa, que foi quando a Holanda descobriu o petróleo lá no Mar do Norte, e a Noruega também, e eles começaram a exportar petróleo bruto, e depois a sua atividade econômica se esvaziou, porque eles não criaram a partir disso, né, ferramentas, instrumentos, plantas, um sistema industrial que fosse capaz de aproveitar localmente e dar valor agregado àquela produção de petróleo. Então foi essa a política que a Petrobras seguiu. Tá? O tal do focar na exploração, que foi o slogan adotado por essa gestão da Petrobras, diz faz de tudo. Vende os postos, vende os gasodutos, vende as refinarias e vamos focar na exploração do petróleo. Ok, você foca na exploração do petróleo, você sabe que o petróleo está lá no pré-sal, você tira o petróleo, faz o quê com o petróleo? Vende o petróleo sem agregar nenhum valor a ele e, sobretudo, deixa com que ele não seja possível de ser aproveitado internamente nesses momentos em que o mundo entra em crise e que bastaria aumentar a capacidade produtiva, diminuir a capacidade ociosa das refinarias, se elas dessem conta do nosso consumo, e o Brasil, temporariamente, reduzir suas exportações de petróleo, eliminar ou reduzir ao mínimo possível a importação de derivados e atravessar essa crise. Né? Como uma pessoa que tem uma caixa d'água extra em casa. Olha, cortou a água do prédio. Não, tudo bem, eu tenho a minha caixa d'água aqui. Enquanto está esse período de obra no prédio, trocando lá a coluna, o barrilete, não sei o quê, eu vou trabalhar com a minha caixinha de reserva aqui e fazer a minha casa funcionar. É isso que está acontecendo. E eu insisto, o grande erro deste reajuste foi ter sido acumulado, até uma hora em que ele, sozinho, de per si, como dizem os intelectuais, de per si, ele provoca um impacto generalizado na economia brasileira. E aí nós passamos para aquela lógica do por que aumentou? Aumentou porque tudo está aumentando. A inflação, em muitos casos, ela é psicológica. Você imagina o cidadão que pega o seu carrinho para ali prestar serviço de manutenção de ar-condicionado. Então ele sai lá da periferia, roda 40, 50 quilômetros, vai no centro da cidade, compra os equipamentos lá e depois vai na casa do cliente. A gasolina é um componente do preço dele. Ela não é um luxo, ela não é um insumo de lazer. Ele não pode abrir mão daquilo sem abrir mão do próprio trabalho. Então, ele está premido a reajustar preço. Como está premido a reajustar preço, todo aquele que trabalha com transporte, seja o transporte de passageiros, o individual, o Uber, o táxi por aplicativo, o táxi comum, né? A empresa de ônibus, todos eles estão premidos por um custo real. Isso não é uma brincadeirinha. Não dá para espremer na margem. O que é espremer na margem? Olha, eu trabalho com um carrinho ali, levo coisa e tal, então eu gasto R$300 de combustível por semana para trabalhar, 300, 350, etc. Tudo bem. Esse reajuste vem vindo escalonado, eu absorvo no meu custo, até um certo ponto. Mas de um dia para o outro, os 300 que eu gastava passarem a 350, 360, isso é um impacto que não é desconhecido, não pode ser desconhecido, ignorado na composição do preço daquele serviço. Sim. Uma aula aqui sobre essa questão da alta dos combustíveis que foi anunciada ontem, então, pela Petrobras. Brito, agradeço. Acabou nosso tempo, mas assim, muito obrigada pela aula que você deu aqui para a gente gente possa entender de fato do que se trata esse aumento e os impactos reais na vida de todos nós, né? Então, muito obrigada. Um bom final de semana para você, viu? Diga. Obrigado, Thalita. Desculpe o meu exagero, que eu sou de uma época que a gente diz assim, não pode deixar comida no prato. Eu também não posso deixar tempo no relógio. Eu vou até o finzinho. Se bobear, ainda belisco de um pouquinho do outro. Tchau. Obrigado a todos. Um beijo, Fernando Brito, editor do Tijolaço.